Já. Já está. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Andai Talk. O meu nome é Ana Rita Duarte, sou voluntária da Andai e nós vamos falar aqui um bocadinho com a doutora Inês Leal, que é médica no Hospital Santa Maria e é coordenadora do Departamento do VIH no Serviço de Oftalmologia do Hospital Santa Maria. E ela vai-nos falar um bocadinho sobre as uveites, o que é que nós precisamos saber para estarmos atentos para as nossas crianças. Sejam bem-vindos e boa apresentação, doutora. Olá, Ana, obrigada pela introdução tão simpática e se calhar para não perdermos tempo eu ia começar a falar um bocadinho sobre a uveíte. Como a Ana disse, eu sou médica oftalmologista, por isso não sou reumatologista, mas trato de muitas crianças com artrite idiopática juvenil. Nós em Santa Maria temos um cuidado muito integrado e temos uma consulta organizada com a reumatologia, portanto é uma das áreas que eu me tenho dedicado mais. E por isso, se calhar começava a apresentação, se acharem bem, vou aqui partilhar o meu ecrã. Ana, diga-me só se está tudo ok. Tá? Boa. Muito bem. Então pronto, vamos falar um bocadinho do uveíte na artrite idiopática juvenil. Só para desmistificar um bocadinho e desconstruir o que é que significa esta palavra uveíte. Tudo em medicina que acaba em ite significa inflamação. Uma apendicite é uma inflamação do apêndice, uma artrite é uma inflamação da articulação e por aí fora. Por isso, uveíte é a inflamação, da úvea. E o que é a úvea? Este esquema mostra um olho como se fosse assim cortado de cima para baixo. Imaginem que pegámos numa maçã e cortámos assim verticalmente, e o olho é uma estrutura que é tipo uma sanduíche. Por fora, que é a parte branca que nós vemos que é muito resistente, chama-se esclera. Por dentro, que nós não vemos, é a retina, que é super fininha, que é a parte que vê, que tem as células que captam a luz, e no meio, tipo sanduíche, no meio destas duas coisas, temos esta camada, que eu acho que conseguem ver eu a apontar, que é esta camada avermelhada ou arroxeada, que se chama úvea e que tem imensas funções no olho, mas uma delas é ser o órgão imunológico, é ser o polícia, no fundo, do sistema imunitário do olho. E a sua palavra vem mesmo do latim uva, porque ela é assim meia carnuda, meia avermelhada, faz um bocadinho lembrar aquelas uvas tintas. E por isso, as uveites são todas as doenças inflamatórias da úvea. Nos miúdos, esquecendo a artrite idiopática juvenil, nos miúdos em geral e como em tudo na medicina, das duas uma, o que é que causa esta inflamação? Ou é um micro-organismo, imaginem como causa, sei lá, o Covid, uma gastroenterite por um vírus, aqui uma tuberculose, por exemplo, pode causar uma inflamação da úvea e aqui o que nós fazemos é tratar essas infecções, se é a tuberculose que causa a uveíte, nós tratamos a tuberculose, por aí fora, este é o racional, ou então, como no caso da artrite idiopática juvenil, é não infecciosa. Não há nenhum micro-organismo, há um engano do sistema imunitário que vai reconhecer o olho como estranho, tal como reconhece o joelho da criança com artrite idiopática juvenil como estranho e vai atacando. Ainda dentro de tudo o que é não infeccioso, nós nos miúdos podemos ser não infeccioso, mas haver uma doença de base conhecida. Eu sei que aquela miúda tem uma uveíte porque tem uma artrite idiopática juvenil, e há miúdos que não têm doença nenhuma conhecida, têm só uma uveíte, não têm mais nada, nós viramos os miúdos pernas para o ar, fazemos exames a todos, vão ao pediatra, vão ao reumatologista, vão a todo lado, e os miúdos de facto não têm mais nada, têm uma uveíte. E nos miúdos pequenos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a uveíte isolada comporta-se como a uveíte artrite idiopática juvenil, e nós temos evidência para a tratar com os mesmos protocolos da artrite idiopática juvenil. Por isso é que eu também pus aqui, porque podem existir pais que os miúdos têm só uveíte, ou então têm só uveíte ao início e mais tarde manifesta-se a artrite, também é possível. E porquê que isto acontece? Como eu disse, o organismo engana-se e reconhece o olho como estranho e vai atacá-lo com células inflamatórias, que são as mesmas células que vão atacar o joelho. No joelho temos um infiltrado de células que vai produzir dano e são essas mesmas células que vão para o olho. Por isso, à partida, uma uveíte em si é sempre uma resposta protetora do olho, é a forma do olho de se livrar, no fundo, de um estímulo que vai causar um dano, mas, obviamente, que se deixamos a inflamação arrastar-se, prolongar-se, ser completamente exagerada, torna-se perigosa.
Então, porquê que as doenças inflamatórias e porquê que as uveites, as doenças inflamatórias do olho nas crianças são de facto importantes, porque é que merecem que nós estejamos aqui uma sexta-feira à tarde a falar sobre elas? Porque elas são frequentes. Cerca de 14% de todas as uveites são uveites em crianças. Porque os miúdos, muitas vezes de 1, 2, 3 anos, não falam, são pré-verbais e por isso não são capazes de dizer eu não vejo deste olho, dói-me o olho e portanto isto é muito importante e geralmente as uveites nas artrites idiopáticas juvenis acontecem em crianças mais pequenas, já vamos ver isso também, porque a doença em geral, com exceção de um subtipo da AIJ que eu vou falar, é completamente assintomática, a criança não dói, não sente que está a ver pior, não tem olho vermelho, não há rigorosamente nada e por isso às vezes é uma surpresa quando os miúdos ou já têm artrite, vêm ao oftalmologista e nós olhamos e têm às vezes já coisa, catarata e outras coisas e os pais até se sentem um bocado, como é que eu não dei conta disto? Não deu porque isto é mesmo assim, é assintomático e por isso é que é tão perigoso. Porque se torna um peso para as famílias e para os miúdos, com múltiplas consultas, às vezes com intervenções, por isso também é tão importante, e porque as causas nas crianças do uveíte também são muitas e isso às vezes é um puzzle para nós oftalmologistas, sobretudo quando não há uma causa já determinada. Na criança, a uveíte pode ser mesmo muito agressiva, como nós vamos ver. Nem sempre há um treino de todos os oftalmologistas, é uma área muito específica para prescrever o tratamento da uveíte, nem todos os oftalmologistas estão preparados e estão treinados e o seguimento destes miúdos deve ser de facto em centros de referência. As uveites nos miúdos não tratadas, infelizmente, podem mesmo causar a cegueira ou podem causar situações de muito baixa visão e temos imensos miúdos, sobretudo, felizmente, os mais velhos, ou seja, o tratamento também tem avançado e nos miúdos mais pequeninos as coisas também hoje são diferentes e por isso é que as uveites nas crianças são de facto demasiado importantes para que nos demos ao luxo de falhar. Nós não podemos falhar como médicos, como equipas, como pais, como famílias, em gerir isto nas crianças. Há muitas causas, o tópico único selecionado que eu vou falar hoje é sobre a artrite idiopática juvenil. Esta doença é a causa mais comum do uveíte na infância, no mundo ocidental, e a uveíte tem esta particularidade de ser a manifestação extraarticular mais comum, ou seja, excluindo a inflamação das articulações, o que é há de mais comum nestes miúdos? É a uveíte, é a manifestação mais frequente. Atinge geralmente sempre os dois olhos, é quase sempre crónica e pode reduzir muito a visão. Para 20 em 50 significa que o doente vê menos de 50% em 3 anos e algo muito importante é que a atividade articular e ocular não tem nada a ver. Podem dar ótimos nas articulações, sem dor, sem nada, e ter uma uveíte gravíssima que nós não conseguimos controlar, podem nunca ter uveíte e ter manifestações articulares graves, com múltiplas infiltrações, é tudo uma caixinha de surpresas. Portanto, há uma dissociação entre aquilo que é a atividade das articulações e o olho, não tem nada a ver. Não vamos abordar este quadro, que é muito assustador, mas isto é o género de coisas que nós estudamos e o género de coisas que vem nos nossos artigos. No fundo, nós dividimos, como sabem, a AIJ em vários subtipos e provavelmente muitos pais saberão, o meu filho tem L-liga, o meu filho é poli, o meu filho... O que é importante saber daqui? Muito comum e muito mais perigosa no caso das oligoarticulares, em termos de gravidade, e muito mais comum. Menos comum no caso das poliarticulares, mas também existe. Na artrite sistémica, que é raríssima, se calhar nem há aqui pais com miúdos com artrite sistémica, é virtual, praticamente não acontece, nós nem fazemos rastreio. E depois há este tipo de artrite relacionada com a entesite, que a uveíte é completamente diferente e tem uma coisa ótima, é que dá imensos sintomas. Os miúdos têm dor, têm olho vermelho, isso é ótimo, porque os miúdos os pais levam-nos à urgência, porque os miúdos acordam de manhã com o olho vermelho e são logo apanhadas no início. Por isso, só um quadro mais simpático para resumir, na artrite sistémica praticamente não há, na poliarticular até 10% ou um bocadinho mais tem, oligoarticular até metade dos doentes vão ter e quase 100% das uveítes que nós seguimos em AIJ são causadas por oligoarticular. Os fatores de risco para uveíte, isto está super estudado e super comprovado, é o que é, não sabemos a causa. Ser menina tem muito mais risco. Ser mais nova, 2, 3 anos, muito mais risco, subtipo oligoarticular, ter uma doença de duração curta, ou seja, o doente que foi diagnosticado agora tem imenso risco de vir a ter, mas se a doente foi diagnosticada com uma AIJ há 5 anos e nunca teve uveíte, é muito improvável que venha a ter. Portanto, a duração da doença é um fator importante e depois fatores imunológicos relacionados com os anticorpos, que eu não vou entrar em pormenor. Esta tabela também é complicada.
é tirada de um artigo nosso escrito em Portugal, que eu já vos vou mostrar, pelos médicos que seguem estes miúdos, mas só para perceberem de que forma é que é importante dividir estes subtipos, não é só teórico para a nossa cabeça, é porque estes subtipos vão determinar os intervalos de rastreio. Nós vamos ver os miúdos de acordo com intervalos determinados, de acordo com o subtipo que tem, os anticorpos que tem, o tempo de evolução que tem, e isto é dinâmico. Se o vosso filho era visto 3 em 3 meses, o oftalmologista agora diz, não, agora vai passar de 6 em 6 meses. Não é da cabeça dele, é porque se calhar já tem mais de 4 anos de evolução da doença e por isso já evoluímos para esta segurança do rastreio. Tudo isto tem uma razão de ser e era só para vos mostrar porque é que é importante os subtipos e os anticorpos e porque é que isto tem que estar na nossa cabeça, médicos. O VIH na AJ, então, olho branco, sem nada, sem sintomas. O que é que os miúdos vêm? Porque foram uma consulta de rotina de oftalmologia e não viam, porque a professora na escola acha que não vê, porque o reumatologista diagnostica uma AJ e de oftalmologia. É para estas vias que os miúdos chegam. Vejam este olho branco, que não é para agora ir ver os olhos dos miúdos todos, é só um exemplo, que à partida parece normal, mas se uma pessoa olhar com muita atenção, parece haver aqui umas pontes, uma ligação entre a parte da cor do olho, que se chama íris, e aquela parte lá atrás. Este olho já tem estragos, já tem, no fundo, sequelas. O mais importante do prognóstico destes miúdos são as sequelas no momento do diagnóstico. Se no momento do diagnóstico, mesmo que tenha uma uveíte, não haja sequelas, não há glaucoma, não há catarata, não há nada, o prognóstico é muito bom. Se já vemos olhos com glaucoma avançado, com catarata total, aí o prognóstico é pior. É o mais importante determinante do prognóstico destes miúdos. As complicações são múltiplas, não é para se assustar, eu vou mostrar umas fotografias horríveis, mas isto acontece e sobretudo acontecia mais antigamente. Catarata, o olho deixa de estar transparente e está branco. Há esta acumulação de cálcio na parte da frente do olho, que é este vidro de relógio que nós chamamos córnea, acumula-se quando há inflamação crónica. As opacidades no gel que está dentro do olho, que é o vítreo, e às vezes culmina com a perda total do olho enquanto órgão, uma atrofia do olho depois de anos e anos de inflamação não tratada e tudo mais. Não é de repente, isso nunca acontece. Mas pronto, as complicações são múltiplas e é por isso que para nós é tão importante. Quais é que são os nossos objetivos? É muito difícil tratar estes doentes por vários fatores, intrínsecos à terapêutica, porque são miúdos muito pequeninos. Nos adultos, eu também faço o VIH em adultos, podemos tolerar um certo nível de inflamação. Nas crianças, na literatura, o nosso objetivo é 0 células. Por isso é que nós estamos sempre a ver, tem células, não tem células, nós queremos mesmo tudo a zeros. Outros objetivos também importantes, evitar encharcar os miúdos em corticoides, quer em gotas, quer orais, portanto, evitar ao máximo que isso aconteça, se bem que é uma ponte muitas vezes necessária a controlar tudo ao início. Como é que tratamos então estes doentes? Primeiro passo é fazer os corticoides em gota, praticamente todos os miúdos vão fazer, e depois nós passamos os midriáticos, ou seja, medicamentos que fazem a dilatação da pupila. Isto só para explicar. Para que é que serve fazer a dilatação da pupila? Quando temos inflamação dentro do olho, a pupila em geral, ou seja, a menina do olho, ela em condições normais, abre quando estamos no escuro e fecha quando temos muita luz. Ela é uma espécie de diafragma que controla a quantidade de luz que está no olho. Se temos inflamação dentro do olho, aquilo funciona tipo cola UHU, a pupila fica fixa e cola-se lá atrás ao cristalino e nunca mais mexe. E portanto o que os midriáticos obrigam 2, 3 vezes por dia é abre a pupila, e depois novamente, quando deixa de fazer a ação, a pupila volta a fechar. E depois é novamente a altura de instilar. Abre a pupila, por isso é que eles têm 0 ação na uveíte, não vão melhorar a uveíte, mas impedem que ocorram estas coisas, que são as tais sinéquias, ou seja, as ligações atrás entre a íris, que é a parte de cor do olho, e lá atrás do cristalino, que se formam quando há inflamação. Por isso é que os miúdos depois continuam a fazer corticoides há algum tempo, mas desde que não tenha inflamação, eu paro logo os midriáticos, já não tenho qualquer papel, já não preciso. Muito obrigada, já fizeram o que tinham a fazer. Segundo passo, corticoides sistémicos, ou seja, corticoides, cortisona, geralmente em comprimido, em alguns miúdos injetável, mas geralmente em comprimido. Na maior parte nós não fazemos, porque se não é controlável com gotas ou se já tem algumas sequelas, passamos logo para aquilo que se chama o metotrexato, mas há miúdos que precisam. Quando precisam, tentamos fazer o mínimo possível, pelo facto dos corticoides interferirem com imensas coisas nos miúdos, nomeadamente o crescimento. E depois assim entramos então no campo dos imunossupressores. Em geral, não fiquem assustados, o meu miúdo vai fazer imunossupressor, isto é muito grave, em geral
o limiar para começarmos metotrexato pelo uveíte é baixíssimo, cada vez é mais baixo, é um fármaco super seguro e nós não queremos miúdos com complicações, por isso não fiquem a achar que vão começar metotrexato porque vão ficar sem ver, exatamente ao contrário, porque tem o olho ótimo e sem sequelas, nós não queremos que haja lá nada. E depois a seguir os biológicos, sendo que o adalimumab não é aquele que nós usamos mais, mas também há outras coisas que podemos fazer, quer para a artrite, quer para o olho. Uma coisa ótima na uveíte e na artrite idiopática juvenil, da parte das articulações e do olho, é que os medicamentos que servem para tratar uma coisa servem para tratar outra, ou seja, o metotrexato tem efeito nas articulações e no olho, e o adalimumab tem efeito também nas duas coisas, porque às vezes nos adultos isto não é bem assim, às vezes temos que fazer 2 imunossupressores porque um está a controlar o olho e o outro as articulações, e aqui nas crianças não é verdade, e isso é uma vantagem muito grande. Depois, miúdos que tenham complicações, muitas vezes são tratados também cirurgicamente, temos vários miúdos com cirurgia, tirar a catarata se se desenvolve é necessário, até para o desenvolvimento visual da criança. Lembram-se daquele cálcio que eu vos mostrei na córnea, na parte da frente, também pode impedir a entrada de luz, também se tira através de um líquido, de um quelante, e alguns miúdos precisam de cirurgia de glaucoma, felizmente cada vez menos, e o que se faz é pôr estas válvulazinhas, que são uma espécie de aspiradores que tiram o líquido que está mais no olho de forma crónica, de forma a que a tensão deixa. São outras núpcias, mas ainda há muitos miúdos que vão precisando e também nós vamos, o nosso centro também é especializado em glaucoma pediátrico e glaucoma uveítico e por isso nós nisso estamos muito bem servidos. O que é que nós fazemos em Portugal? Os médicos conhecem-se, este é um artigo que nós publicámos, só para verem na Ata Reumatológica Portuguesa este ano, 2022, são uma série de oftalmologistas pediátricos e oftalmologistas de inflamação ocular que veem estes miúdos e alguns reumatologistas, aqui alguém poderá conhecer a professora Iva Brito, a doutora Filipa Ramos, o professor João Eurico, que são os reumatologistas que se associaram a nós, e escrevemos o que são os guidelines de seguimento destes miúdos no ano 2021-22, ou seja, um miúdo tendo artrite idiopática juvenil e uveíte, o que são os estándares que em Portugal têm que ser cumpridos para que eles sejam bem seguidos. Claro que muita coisa já havia escrita no estrangeiro, nós fizemos uma adaptação à nossa realidade e por isso perguntam, então o que é que trazem novo neste documento, o que é assim tão diferente? Olhem, falámos muito da agregação de esforços que é preciso entre as especialidades e as pessoas conheceram-se, falámos neste documento da colocação dos dados numa plataforma comum, como é importante, nomeadamente o reuma.pt, que muitos de vocês conhecem, e o uveíte.pt. Foi estabelecido que o tratamento, os biológicos que geralmente são parados antes de uma cirurgia, antes até de algumas vacinas, como sabem, não devem ser interrompidos antes da cirurgia de catarata. Estabelecemos algumas regras de como é que se passa o tratamento, quando queremos parar e quanto tempo é que os miúdos fazem tratamento. São questões muito controversas entre os médicos, mas nós conseguimos chegar a um consenso mínimo de como fazer. E para terminar, que eu queria ter aqui algum tempo de perguntas, sem dúvida dizer que da minha experiência a gestão destes miúdos é muito desafiante, é muito gratificante, eu gosto muito desta parte do meu trabalho e realmente é aqui um esforço de equipa, mesmo dentro da oftalmologia das diversas subespecialidades, eu estou dedicada a isto, mas eu não faço cirurgia de glaucoma a estes miúdos, é alguém do glaucoma especializado que vai fazer, alguém da catarata pediátrica que opera, portanto é toda uma equipa, depois obviamente a envolvência com os reumatologistas pediátricos, muitas vezes com o reumatologista de adultos, porque estas crianças felizmente crescem e depois têm de fazer a transição para a idade adulta, os enfermeiros especialistas do hospital dia, portanto toda uma equipa que não é possível também conseguir sem a ajuda das famílias e sem a cooperação da criança e dos pais, que é absolutamente vital termos assim uma boa dinâmica com os pais. E pronto, e era isto que eu tinha para vos dizer, espero ter correspondido àquilo que eram as vossas expectativas e necessidades. Muito obrigada, doutora, pela sua apresentação, foi excelente, acho que tocou em todos os pontos que nós pais às vezes temos curiosidade e temos sempre dúvidas, pronto. e foi breve, foi clara, e acho que foi muito elucidativa daquilo que realmente as nossas crianças passam, não é? E esclareceu muito. Não sei se podemos passar agora para as perguntas, doutora, posso? Tudo bem, vamos às perguntas. Uma das perguntas que estava aqui a ver eram da Soraya, que diz, a Soraya Souza, que diz: a minha Mafalda toma metotrexato desde os 4 anos e agora com 8 anos começou o Mira.
terá de tomar no mínimo 2 anos. Poderá a seguir entrar em remissão e deixar ambos os medicamentos? Obrigada, doutora Inês. Pronto, eu sou oftalmologista, portanto eu vou só referir-me à parte do olho, mas sim, é controverso o tempo que nós fazemos de imunossupressão. Há médicos que fazem 18 a 24 meses, eu sou uma grande apologista dos 24 meses também, sou assim muito conservadora, e a Ana já sabe, por isso esse timing parece normal, e sim, estes miúdos muitas vezes entram em remissão das articulações também, mas isso eu não me vou referir, não é a minha área, mas do olho sim, há miúdos que ou pela medicação entram em remissão, e o que nós achamos é que estes medicamentos não estão só a imunossuprimir e impedir que o olho se ataque enquanto estamos a dá-los. Nós acreditamos, do ponto de vista médico, que há uma reeducação do sistema imunitário por eles, ou seja, como o metotrexato e o Mira ensinam o sistema imunitário a saber que o olho faz parte do organismo e que não deve atacar. E por isso, quando paramos, por isso é que paramos, muitas vezes nunca mais há uveíte. Outras vezes há, e recomeçamos outro ciclo e paramos ao final de 2 anos, e há miúdos que muitas vezes entram só em remissão do olho quando depois chegam à adolescência. Alguns isso também acontece, para mal dos pais, claro, mas alguns miúdos é preciso chegar aos 12, 13 anos para realmente conseguir. Mas é uma incógnita, mas há muitos miúdos que fazem 2 anos, param e nunca mais têm nada do olho, realmente. É possível, mas têm que ser rastreados, não damos alta, temos que olhar para eles mesmo, sempre. Sempre dou-lhe em cima, que isso... Sim. Tenho aqui outra pergunta. Quando as crianças têm pressão ocular, intraocular alta, devido a corticoides tópicos, não é? E têm uveítes recorrentes, não deveriam de fazer de 6 em 6 meses por rotina aquele exame do OCT? Pronto, então, estratégias. Quando há hipertensão ocular, devem fazer OCTs e nós fazemos. Não há nenhum intervalo de 6 em 6 meses, não há nada recomendado, mas eu numa primeira miúdo que tem uma pressão alta, logo a seguir, ou na própria consulta, ou numa consulta seguinte, faço um OCT até para ter o baseline, ou seja, saber onde é que eu estou a partir, qual é a camada de fibras que aquele miúdo tem, para no futuro depois irmos acompanhando. Mas agora não há um intervalo repetido. Depois, temos é que ter aquelas estratégias. Está com corticoides, os corticoides aumentam a pressão intraocular. Portanto, se está com corticoides, tentar reduzir os corticoides, às vezes não dá logo, né? Porque tem uveíte ativa, portanto isto é um bocado uma faca de 2 gumes, mas também há gotas que deixam a tensão ocular e são muito, muito, muito eficazes nos miúdos e não têm praticamente efeitos adversos assim a curto prazo, e no limite tem que fazer uma cirurgia de glaucoma, acontece, mas é bom fazer um OCT, uma boa prática clínica, e se os miúdos até são maiores, fazer uns campos visuais também. Claro. Mas nos meus, que eu vejo muitos miúdos de 2 ou 3 anos, não dá, faz um OCT e batemos todos palmas e já estamos contentes, não dá para fazer um campo visual. A partir dos 7, 8 anos já conseguimos começar a fazer campos visuais. Claro que sim. E diga outra pergunta, as uveítes normalmente passam com o crescimento? Pois, essa foi a pergunta há bocado, não é? Um bocadinho relacionada com o que eu respondi. Mais ou menos, nós não sabemos bem, mas há uveítes que passam com o crescimento, quer dizer, não é a causa da cura, mas é a coincidência temporal. Os miúdos deixam, às vezes, ter manifestações inflamatórias do olho aos 2, 3, 4 anos super complicadas de resolver e de repente aos 8, 9 nunca mais têm nada. É estranho, mas é um bocado a evolução da uveíte na AIJ. Mas eu também sigo vários miúdos, que agora até são adultos, que sempre tiveram AIJ desde pequenos, nunca tiveram nada no olho, nunca nada, e de repente estão em remissão articular, têm 20 anos, até tenho uma estudante de medicina, e tenho imensos, 20 anos, 21 anos, 18 anos, têm a primeira uveíte, e já não têm nada nas articulações, mas uma primeira uveíte importante, que tratados com biológico, tratados com metotrexato, que eu não consigo controlar com tópicos, portanto há de tudo, e nós não sabemos bem, é uma caixinha de surpresas, e tentar ir acompanhando e tendo esperança também de parte a parte, mas não há uma regra. Claro que sim. Outra pergunta, é possível ter a remissão articular e manter a uveíte ativa? Sim, ou seja, sem ter de fazer a medicação? Absolutamente. Não ter nada nos ossos há anos, nas articulações, e manter a uveíte ativa, e estar a fazer só o biológico, o metotrexato, só pela uveíte é possível, e até é possível do que eu disse, já não ter atividade articular, nunca ter tido uveíte e vir a desenvolver a uveíte aos 14, aos 13, aos 10. Tudo é possível. É mesmo. Outra questão, a minha bebé tem sempre o olho vermelho, mas não apresenta queixa. Como posso saber se é uveíte?
Pronto, eu não fico, o olho vermelho não há de ser o sinal da uveíte, eu estou a assumir que essa bebê tem um diagnóstico da AIJ, não é? E possivelmente por ser bebê, há de ser uma oligo ou uma poli, não, porque a íntisite é muito mais tarde diagnosticada. Por isso, à partida, o olho vermelho tem que ser visto porque pode ser outra coisa, mas à partida não é uma uveíte porque não é assim que as uveites se manifestam. A única forma de saber que tem ou não tem uveíte é um oftalmologista ver o olho e conseguir excluir que haja ou não haja uma uveíte. E atenção, que nos pequeninos de 1 ano, 2 anos, às vezes só à terceira consulta é que eu consigo ver o olho, é tudo normal. Vem uma primeira consulta, uma choradeira, dá-se um desenho da patrulha pata, vão para casa, vem passado um mês com o desenho pintado, dá-se outro desenho da porquinha Pepa para levar e vão para casa, e às vezes decorrem 3 ou 4 meses até nós conseguirmos ver mesmo o olho da criança, mas se ela, por exemplo, já está a fazer imunossupressor, se é uma até pelas articulações, se tem um bom comportamento visual, nós esperamos 2, 3 meses até conseguir ver, é super razoável, não podemos dar alta e não ver mais os doentes, não é? Mas é desses bebês ir a uma primeira, segunda, terceira consulta e o oftalmologista não vê rigorosamente nada, é normal, pronto, cá estamos. Quais os efeitos secundários de fazer gotas, corticoides e outros colírios? Então, os midriáticos, aqueles que dilatam, a curto prazo não têm nenhum efeito secundário, só nos miúdos maiores, a idade escolar, ao dilatar a pupila, queixam-se que vem turvo, mas quer dizer, a longo prazo isso não origina nada, depois a pupila volta a fechar outra vez. E em alguns casos, se tiverem a fazer os que dilatam meses sem ser vistos, sem ser observados, que eu acho que isso também não acontece, podem originar olho preguiçoso, não é? Por estarmos a penalizar aquele olho de forma excessiva, mas não é para ficarem assustados se o oftalmologista manda fazer durante 1 semana ou 2, porque isso não tem problema nenhum e é necessário. Isso é mais fácil, são os que dilatam. Os corticoides, a conversa é outra. Então, efeitos adversos a curto prazo praticamente nada, só se os miúdos forem alérgicos às gotas, que é uma coisa altamente infrequente, eu nunca vi nenhum miúdo alérgico a gotas de corticoides. Agora, a longo prazo, os corticoides podem, em 20% dos miúdos, a forma crónica, podem subir a pressão intraocular, também não é para ficarem assustados porque isso é monitorizado na consulta, e podem contribuir para o desenvolvimento de catarata. Eles são cataratogénicos, mas só são a partir de 3 ou mais, a partir de mais de 3 gotas por dia, ou seja, miúdos que fazem cronicamente 4 vezes por dia. Mas também tenho uma novidade, é que a uveíte não controlada, 100% dos casos vai causar catarata. Portanto, isto é aqui uma faca de 2 gumes entre o que é que vai causar catarata primeiro, mas é assim, o nosso objetivo é mesmo acabar com a inflamação para depois descer os corticoides. Miúdos que fazem corticoides 2 vezes por dia ou 1 vez por dia durante meses é normal e não tem efeitos adversos em termos de catarata, desde que venham às consultas e seja medida a atenção ocular. E os meus miúdos há miúdos que precisam de 1 gota de corticoide por dia para não ter uveíte, e se eu tirar essa gota de corticoide ou 1 gota dia sim dia não, que é uma dose ridícula, se eu tirar essa gota voltam a ter, e é uma chatice, porque quando voltam a ter não vão começar com 2 vezes por dia, começam 2 em 2 horas, 6 vezes por dia, por isso miúdos a fazerem 1, 2 vezes por dia durante meses, normal, com acompanhamento. Miúdos que fazem 4 ou 5 vezes por dia durante meses, não é normal, e é algo que se passa na gestão da terapêutica dessa criança, tem que ser incrementado o resto ou mudado a terapêutica, está bem? Claro que sim. Temos aqui outra pergunta da Cláudia dos Santos Teixeira, diz: boa tarde, doutora, adorei a apresentação, esclarecedora e sucinta. Sou mãe da Diana Teixeira, acabámos de iniciar esta caminhada e o tratamento da uveíte. Depois de tratar a inflamação, a medicação local irá manter por precaução ou poderá ser controlada apenas com o metotrexato? Eu tento sempre fazer o desmame total, um bocadinho ligado à pergunta anterior. Eu tento sempre, num primeiro caso, que eu não conheço os miúdos e tudo, fazer um desmame total e tirar as gotas todas, havendo controle, claro. Tento sempre. Não conseguindo, às vezes tenho que manter 1 ou 2 gotas alguns meses, mas a minha primeira abordagem, controlando a inflamação, é fazer um desmame total, um desmame lento. Nenhum miúdo é fazer menos de 6 semanas de corticoides em gotas, está bem? Portanto, se algum oftalmologista propuser 1 ou 2 semanas e já mais nada, não é normal também. Portanto, tem que fazer muito tempo de corticoides ao início. Claro que sim. Outra questão, a minha filha tem o olho muito seco, é efeito secundário da uveíte? Não é efeito secundário da uveíte de toda, a uveíte não provoca olho seco, mas pode, ter olho seco intrinsecamente, é uma coisa dela, ou os conservantes dos corticoides e das gotas todas estarem a secar o olho, ou seja, não é a uveíte que seca, mas são os colírios que têm conservantes e são um bocadinho agressivos. Soluções,
pôr um lubrificante. Nos miúdos podem-se pôr lubrificantes sem conservantes, eu vou dizer nomes de marcas só porque não há forma de dizer de outra forma, mas fazer um Iabac, um Tealosdu, são tudo lubrificantes sem conservantes, sem comparticipação médica, é só comprar e que não tem nenhum efeito adverso. Podem pôr à vontade nos miúdos, é como se fosse um creme mais nutritivo para a pele, mas neste caso é para o olho. Portanto, é uma forma boa de contornar isto, é fazer um lubrificante que tenha uma trialose, uma coisa deste género. Claro que sim. Outra questão, no síndrome de Behçet e outros síndromes autoinflamatórios, a uveíte não é visível. Que cuidados os pais devem ter, especialmente em crianças mais novas? No Behçet, geralmente a uveíte é sintomática, no Behçet dos adultos e das crianças. Geralmente pode não ser muito, mas há queixas, há olho vermelho e há diminuição da visão e os miúdos também são mais velhos. Mas pronto, sempre que se houver um bebê, uma criança pré-verbal, como tudo, os cuidados é rastrear. É, não havendo queixas, levar o miúdo ao oftalmologista e o oftalmologista marcar com a periodicidade que achar necessária. Claro que sim, é sempre importante. Tenho aqui uma última pergunta. Que cuidados devemos ter para uma boa qualidade ocular para quem tem 11 anos e um uveíte desde os 2 anos de idade? Controle da uveíte o mais possível, não é? Portanto, assumir que essa criança está a ser seguida, controle da uveíte o mais possível, controle de tudo o que é outras coisas, os miúdos têm que ter o erro refrativo, ou seja, precisam de óculos, têm que estar corrigidos, têm que estar bem corrigidos, se houver complicações da uveíte têm que ser tratadas e de resto com 11 anos ainda estão em idade de rastreio, até aos 16 nós rastreamos, portanto são miúdos que supostamente dentro daquela tabelinha vão se encaixar lá numa caixinha que diz qual é que é o intervalo que eles têm que ser seguidos. Claro que sim. Olha, doutora, acho que não há mais perguntas. Gostámos imenso da sua apresentação. Agradecemos imenso, foi muito útil. Agradecemos imenso em meu nome e em nome da Andai e todos os pais que estamos aqui a representar a sua disponibilidade e atenção para estar aqui este bocadinho connosco e esclarecer-nos um bocadinho mais. Pronto. Muito obrigada pela... Eu também fico contente de ter dado voz a este tema, que às vezes é um bocado esquecido, não é? Nos miúdos e que é tão importante e que é tão desafiante e realmente eu acho que quanto mais informação os pais tiverem do lado deles, mais fácil se torna de seguir estes miúdos e de arranjar esta aliança terapêutica entre os pais que confiam nos médicos, os médicos confiam nos pais e os miúdos começam também a ter um papel muito ativo na gestão da sua doença, que é o mais importante. Claro que sim. Aproveito para agradecer mais uma vez a sua atenção, doutora. Muito obrigada pelo carinho. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, um beijinho. Adeus, bom fim de semana. Damos então encerrada a nossa sessão da Andai Talks. Espero que tenham gostado e aguardem pelas próximas, que de certeza serão interessantes também quanto a da doutora Inês. Um beijinho muito grande. Adeus.